Caro telespectador, telespectadora, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este que é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Neste trimestre, que está apenas começando, nós estamos estudando as parábolas de Jesus, as verdades e princípios divinos para uma vida abundante. Hoje já a segunda lição, a lição de número 2, que tem por título Para ouvir e anunciar a palavra de Deus. O texto áureo se encontra em Mateus capítulo 3, versículo 23, que diz: Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 70 e outro 30. Mateus 13, 23. E a verdade prática é preciso falar de Cristo e orar para que os ouvintes recebam a palavra e tornem-se seguidores do Mestre. Bem, eu e o pastor Fábio já estamos aqui prontos para dar início ao nosso diálogo, ao nosso debate. Convidamos você a permanecer conosco até o final, voltaremos em seguida. Queridos telespectadores, telespectadoras do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, graças a Deus por esta oportunidade, estamos aqui para estudar mais uma lição deste trimestre. Hoje, na lição de número 2, a partir da lição de hoje, nós vamos estudar cada semana uma parábola, uma das parábolas contadas por Jesus, ensinadas por Jesus. E na lição de hoje, que tem como título Para ouvir e anunciar a palavra de Deus, vamos estudar a parábola do semeador, a parábola do semeador. Nas parábolas que Jesus contou, algumas delas ele deu explicações e outras não. Então, algumas parábolas ele já deu logo a interpretação claramente e outras não. No caso da parábola do semeador, é uma das parábolas que Jesus já deu a interpretação dela. Então é muito fácil para a gente interpretar a parábola do semeador, porque o próprio Jesus deixa muito claro, explicitamente, no texto, a explicação. Nós encontramos essa parábola do semeador nos evangelhos sinóticos, tanto em Mateus como em Marcos, como em Lucas. O texto bíblico da leitura bíblica em classe está em Marcos, capítulo 4, versículo 3 a 20, mas esta parábola do semeador também foi escrita também por Mateus e por Lucas, Mateus e Lucas. E nós vamos aprender aqui que, através dessa narrativa muito conhecida, Israel era um país cuja economia era predominantemente agrícola, era uma sociedade agrícola, rural, e o povo entendia muito bem de terra, das diferenças de um solo para outro, e o sucesso ou fracasso das semeaduras e das colheitas, a depender do tipo de terra. Então Jesus ele usa desse conhecimento da agricultura da época para poder ensinar uma verdade espiritual muito grande a respeito da pregação do Evangelho, a respeito da semeadura da palavra de Deus e a respeito dos diferentes solos ou terras ou de diferentes corações que recebem a pregação da palavra de Deus. Então isso traz para nós reflexões muito importantes. Então a parábola do semeador relata de que forma a mensagem da salvação será recebida no mundo, e um dos propósitos dela é prevenir os discípulos, nós que somos semeadores da palavra de Deus, um dos propósitos desta parábola é nos prevenir de que, com relação ao triste fato de a pregação da palavra de Deus não produzir colheita de 100% em todos os ouvintes. Então, nós vamos aprender de modo geral aqui que a nossa responsabilidade, a obrigação é de pregar o Evangelho a toda criatura, porém, vai ter pessoas que não vai receber a palavra, vai ter pessoas que vai crer e depois vai abandonar e assim por diante, como também vai ter pessoas que crerão e vão permanecer na fé e mesmo assim, uns produzindo fruto a 60, outro a 30 e outro
a 100. No tópico 1 da nossa lição, a interpretação da parábola do semeador, como eu já falei anteriormente, o próprio Jesus, ele diz, né, ele dá a interpretação. Os discípulos perguntaram a ele por que Jesus falava por parábolas. Jesus disse, olha, eu falo por parábolas para poder clarear o entendimento daqueles que estão com os corações abertos para ouvir a palavra de Deus, mas também eu conto algumas parábolas também para confundir, obscurecer mais ainda o entendimento daqueles que já estão previamente com o coração fechado para a palavra de Deus. Então é necessário comparar e contrastar as referências paralelas de cada narrativa para interpretar a parábola. Como eu já falei, ela foi escrita tanto por Mateus quanto por Marcos e Lucas. Então, no estudo dessas parábolas, é bom a gente ler os 3 evangelistas, porque alguns detalhes, algumas palavras, são ditas por um evangelista e não é dita por outro. Então, para a gente ter uma ideia mais completa da narrativa, é bom a gente comparar as passagens em Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, essa história fala de um agricultor que lançou semente em vários lugares com diferentes resultados, e esse resultado depende do tipo de solo, não depende da semente, mas sim depende do tipo de solo. A semente é boa. Então, para se entender essa parábola, é preciso recorrer ao contexto, professor José Roberto, e o contexto é claro que em mostrar que o próprio Jesus explicou claramente o significado desta parábola. É bem verdade, pastor Fábio. Jesus não costumava explicar detalhadamente as suas parábolas, mas neste caso ele o fez. E, inclusive, alguns estudiosos argumentam e defendem que o fato de Jesus ter interpretado essa parábola dá um norte, por assim dizer, uma orientação para a interpretação das demais parábolas. Mesmo assim, é preciso que se tenha cautela, avaliar, nós já dissemos isso aqui na lição anterior, ter o cuidado para não se precipitar na interpretação das parábolas e dar interpretações que não lhes são devidas e legítimas pelo contexto geral das Escrituras. No caso desta, a parábola do semeador, ou como também pode ser chamada, de acordo com o nosso comentarista, de a parábola do coração, porque fala da condição do coração humano para receber ou não a palavra de Deus. Então é preciso que se tenha um certo cuidado. No caso dessa, sem problema, porque o próprio Jesus, e ele tem autoridade, porque ele é a palavra de Deus e é o intérprete por excelência das Sagradas Escrituras, então nós podemos confiar na interpretação que Jesus dá. Então é nesse primeiro ponto, o pastor Fábio já destacou alguns aspectos, e um ponto importante é que esta parábola do semeador, ela é apresentada nos 3 evangelhos sinóticos, aqueles evangelhos que partem de uma mesma perspectiva, e que são eles Mateus, Marcos e Lucas. É uma parábola que enfoca o reino de Deus, o reino do céu, e essa parábola, ela trata de Jesus especificamente como o semeador, aquele que saiu a semear. Jesus é o semeador, e o mestre apresenta-se nessa parábola como aquele que sai semeando, e o crescimento da semente vai depender da caracterização do solo, se o solo é apropriado, se o solo é receptivo, se o solo tem condições de fazer com que a semente frutifique. Inclusive, o pastor Fábio é especialista em solos, para quem não sabe, pode até nos dar alguns detalhes em relação a essa condição. E aqui, o que nós aprendemos é que essa semente cai num solo mais duro, cai num solo pedregoso, cai num solo receptivo, que pode produzir, mas mesmo assim, essa semente que cai, ela vai depender do seu contexto. Então, o contexto no qual ela se encontra vai determinar a sua capacidade para a produção. Jesus destaca que, por exemplo, uma semente que cai num solo duro,
Então ela vai ter dificuldade de produzir o fruto. É o caso de pessoas que às vezes ouvem a palavra, mas não entendem. As pessoas querem ouvir a palavra a partir apenas da cognição. É preciso que a gente destaque aqui que a fé vem pelo ouvir, e ouvir por meio da palavra de Deus. Aquele que é de Deus, Jesus disse isso, ouve a palavra de Deus. Então tem pessoas que têm o seu coração endurecido, e por causa disso, elas não querem ouvir a palavra de Deus. Se prega, se ensina, se orienta, mas elas fecham o seu coração, não se abrem para ouvir. Então elas ouvem, mas não entendem. E também por isso Jesus ensinou em parábolas. Uma das razões de Jesus ter ensinado em parábolas é justamente porque essas pessoas que não têm abertura para a palavra de Deus, diante das parábolas, elas se fecham mais ainda, né? Jesus falou aqui também das aves que representam Satanás, e às vezes a semente cai, mas Satanás vem lá e rouba, né, a semente do coração do homem. A pessoa não se abre à palavra e às vezes deixa que Satanás roube aquilo que está ouvindo. Isso acontece. O caso da semente que cai entre os pedregais, isso também, como consequência, faz com que a semente não cresça. O solo raso, que são pessoas que ouvem a palavra de Deus, recebem até com alegria, mas infelizmente a palavra não progride, não prospera. Daí, irmãos, a gente pensar, inclusive o comentarista destaca esse aspecto, da pessoa ouvir a palavra, mas também desenvolver, regar a semente, né, para que possa crescer, para que possa produzir muitos frutos. Daí a importância da escola dominical, do estudo bíblico, do culto de doutrina, de instrução da palavra de Deus, para que você possa, de fato, continuar regando essa semente para que ela possa produzir muitos frutos. Estamos concluindo nosso primeiro bloco, convidamos você a permanecer conosco, voltaremos em seguida. Amados telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta, segundo bloco do nosso programa de hoje. Estamos estudando a parábola do semeador e temos aprendido já no tópico 1.2 na nossa lição que o semeador é aquele que prega a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus, e o semeador é todo aquele que prega, que divulga, que proclama a palavra de Deus, né? E nós vamos pregar a palavra de Deus e os diferentes tipos de corações das pessoas, representado aqui pelos diferentes tipos de solos. No tópico 1.3 fala dos diferentes tipos de solos infrutíferos, são 3 solos infrutíferos. Lá no tópico 2 nós vamos ver o tipo ideal do solo, que foi o solo que produziu fruto. E nesses solos infrutíferos aqui, que representam diferentes corações que recebem a palavra de Deus, tem aquela semente que foi semeada à beira do caminho. O caminho, as estradas rurais, as estradas que existem no campo, são locais cujo solo é muito compactado e seco. Você pode observar que no campo, nas estradas rurais, não nasce nada, só nasce a margem da estrada. Até mesmo o caminho que o gado faz no campo, vai compactando ali, não nasce nada naquela estradinha ali. Então, qualquer semente que for semeada à beira do caminho, então não vai produzir fruto, não vai germinar, não tem as condições favoráveis ao crescimento da semente e ela fica exposta, então as aves vêm e comem aquela semente, não deixa aquela semente germinar. E Jesus, quando ele explicou sobre essa questão da palavra à beira do caminho, essas aves do céu representam Satanás, e uma coisa que chama muito a atenção é que aqui, por exemplo, em Mateus 13:19, diz que a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração.
Então, daí eu quero chamar a atenção da importância de se compreender a palavra de Deus. Nós, como semeadores da palavra de Deus, temos que falar da forma que a pessoa entenda. Nós também temos uma responsabilidade grande de ser claro, de ser objetivo na proclamação do Evangelho. Às vezes a gente usa um linguajar, uma espécie de evangeliquez, assim, que só quem entende é quem fala, né? E a pessoa, o ouvinte, não entende bem. Então é importante que a gente pregue o Evangelho puro, genuíno, sem acrescentar e nem diminuir nada daquilo que está revelado nas Escrituras, para que a pessoa entenda. Ela tem que apreender cognitivamente também a mensagem do Evangelho, né? Tanto passa por um entendimento espiritual como um entendimento cognitivo. O Espírito Santo vai convencê-la do pecado, da justiça e do juízo, porque o homem natural não compreende as coisas espirituais, mas para ajudar nessa compreensão espiritual, precisa passar também pela dimensão cognitiva. Então, temos a responsabilidade de expor a palavra de Deus como ela é, sem acrescentar, sem diminuir nada. Às vezes a gente prega muita coisa, às vezes a gente ouve pessoas falar tanta coisa, e às vezes alguém diz, não, pregou o Evangelho, e na verdade, pouca coisa de Evangelho foi pregada. Pregou-se tantas coisas e pouco de Evangelho. Outro solo infrutífero foi aquele solo pedregoso, a semente que foi semeada entre os pedregais. E nesse caso aí, a pessoa recebe a palavra, logo com prazer recebe, mas um solo pedregoso é um solo raso, não tem profundidade, né? E a planta que nasce ali é de pouca duração. E depois vem a tribulação, a perseguição por causa da palavra, e logo a pessoa se escandaliza. Então tem pessoas que chegam a aceitar a Jesus como Salvador, e logo no início da fé tem uma decepção com o irmão da igreja, uma decepção com a liderança da igreja, uma decepção com a própria denominação, enfim, nós estamos sujeitos a ser decepcionados com muitas coisas, ser escandalizados por muitas coisas, e às vezes a gente cria um idealismo assim, achando que as ovelhas de Jesus são tão perfeitas quanto Jesus, e que não é verdade. O cabeça da igreja é Cristo, ele é perfeito, mas nós, membros do seu corpo, cristãos, somos imperfeitos, temos nossas falhas, cada um com seus defeitos, cada um com as suas falhas. Então, muitas vezes a gente se decepciona, muitas vezes a gente é perseguido. Pessoas, quando aceitam Jesus como Salvador, logo vem muita perseguição de pessoas da família, pessoas amigas, colegas, pessoas, né, que vivem e convivem com aquela pessoa. Então, muitas vezes, a perseguição, a angústia, a tribulação faz com que as pessoas abandonem o caminho de Cristo, abandonem a fé, comparado com aquela semente que caiu no terreno pedregoso, que não tinha profundidade. E aí eu quero chamar a atenção da importância do discipulado. Tem muitas igrejas e muitos irmãos que são muito bons na evangelização, né, para ganhar almas para Jesus, no cumprimento de Marcos 16 e 15, de pregar o Evangelho, mas depois que ganha aquela alma para Jesus, relaxa no discipulado. Esquece que a grande comissão também fala de fazer discípulos, Mateus 28 e 19, e os fariseus, Jesus disse que os fariseus, eles faziam de tudo para ganhar um prosélito, mas depois fazia deles 2 vezes mais filho do inferno do que eles. Então a gente tem uma responsabilidade grande também no discipulado, no doutrinamento, né? E outra solo infrutífero foi aquele que recebeu a palavra caiu entre os espinhos e, porém, cresce a palavra, cresce a semente, mas antes que dê fruto, os espinhos, as ervas daninhas, elas crescem muito mais rapidamente e sufoca
a palavra. Então Jesus disse aqui no versículo 19 da leitura bíblica em classe, que os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufoca a palavra e fica infrutífera. Então, o secularismo, o materialismo, o hedonismo tem minado a fé de muitos crentes e tem sufocado a fé de muitos crentes. Pessoas que vêm muito bem, servindo a Cristo, firmes nos caminhos do Senhor, porém, infelizmente, são atraídas pelo secularismo, pelo materialismo, pelo hedonismo, por essas coisas do mundo e assim elas apostatam da fé. No tópico 2 da nossa lição, professor José Roberto, a importância de ouvir o Evangelho. Já falamos dos tipos de solos infrutíferos, mas agora temos a oportunidade de aprender, estudar bem o solo frutífero, aquele que dá fruto, né? Quais são as características da boa terra? É isso mesmo. Temos um verbo aqui no grego, que é o verbo akouo, que é o verbo ouvir, que é um verbo extremamente importante, porque diz respeito ao solo ideal para a produção do fruto, para que a semente possa crescer. Então, esse verbo ouvir, no grego, ele também geralmente é traduzido por obedecer. Então, é importante que a gente entenda aqui que quando Jesus fala sobre ouvir a palavra de Deus, está aqui explícito também a dimensão do obedecer, porque não é só ouvir, mas também demonstrar uma disposição para levar adiante a palavra de Deus. O próprio Tiago já havia destacado lá, ou destaca, melhor dizendo, na sua epístola, que aquela pessoa que escuta a palavra, mas que não pratica, é como alguém que olha-se no espelho e depois não sabe quem é. Então, é importante que se ouça a palavra de Deus e que também se pratique a palavra de Deus, que se leve a sério a palavra de Deus. Então, este solo, que é o solo apropriado, que é o coração aberto, disponível para a palavra de Deus, este é um solo que representa as pessoas que de fato ouvem a palavra de Deus, entendem essa palavra, frutificam abundantemente. E essas pessoas podem ser comparadas, por exemplo, lá no capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos, aos bereanos, que foi uma comunidade que ouviu a palavra de Deus quando foi pregada por Paulo, e eles consultavam se, na verdade, aquilo que Paulo estava dizendo estava em conformidade com a revelação, com os ensinamentos bíblicos, os ensinamentos da antiga aliança. Então, os discípulos sempre tiveram essa preocupação de instruir a igreja, de orientar a igreja. Então, nós precisamos valorizar cada vez mais o ensino bíblico. Nós estamos vivendo, infelizmente, uma geração que tem pouca dedicação ao estudo, à palavra de Deus, e isso traz implicações. O resultado é sempre muito infrutífero. Pessoas que acreditam em qualquer história que se conta, qualquer vento de doutrina, e que não se apegam à palavra de Deus, que de fato dá crescimento. Estamos encerrando mais um bloco. Continue conosco, voltaremos em seguida. Estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Estamos estudando hoje a lição de número 2 das lições bíblicas, as parábolas de Jesus. E na lição de hoje, que é a lição de número 2, nós estamos tratando especificamente da parábola do semeador, que foi contada por Jesus no capítulo 13 de Mateus, no contexto das parábolas do reino. Então, Jesus trata dessa dimensão do reino de Deus, da expansão do reino de Deus, e aqui, mais detalhadamente, sobre ouvir e anunciar a palavra de Deus. Nós estamos aqui no ponto 2, falando sobre o tipo ideal de solo, que foi aquilo que Jesus tratou, a importância de ouvir a palavra de Deus, do discipulado, da escola bíblica dominical, do estudo bíblico, do aprendizado, para que se possa produzir frutos. Então, o comentarista trata aqui inicialmente sobre esse tipo ideal de solo,
e também sobre o tipo ideal de ouvinte. Então, Jesus mostra também aqui que o ato de ouvir representa um solo fértil para a mensagem do reino de Deus. Pastor Fábio, o que é que nós podemos destacar aqui em relação à fertilidade do solo desse ouvinte, que é ideal para que a palavra de Deus possa frutificar, possa produzir frutos? Exatamente, professor José Roberto, meus queridos irmãos e amigos, telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Aqui nessa parábola, o foco principal aqui é identificar os diferentes tipos de solo e mostrar que o fruto que vai ser colhido ou deixar de ser colhido depende do tipo de solo e não da semente e não do semeador. A ênfase é muito forte nos diferentes tipos de pessoas, como elas, vamos dizer assim, serão o grau de receptividade dessas pessoas à pregação da palavra de Deus. Por isso que na própria parábola aqui, Jesus diz que ele falava por parábola para poder clarear o entendimento daqueles que estavam com os corações abertos para receber a palavra e também para obscurecer aqueles que já estavam com o coração fechado. E aqui nós vemos uma ênfase muito grande na responsabilidade humana, na responsabilidade pessoal, e aí a gente vê mais uma vez nessa parábola que não existe esse negócio de determinismo, não existe essa coisa que Deus é quem vai endurecer o coração da pessoa previamente, não é por aí. Aqui a responsabilidade é individual, a responsabilidade humana é pessoal. A semente é boa, o semeador é bom, e o tipo de solo, o tipo de coração é lá onde está o problema. Sabemos que o Espírito Santo, ele nos ajuda nesse processo aí de pregação da palavra de Deus, porque à medida que a gente prega a palavra de Deus, o Espírito Santo vai falando ao coração das pessoas, convencendo-as do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo, ele opera por meio da sua graça preveniente, iluminando, esclarecendo as pessoas para que elas entendam, para que elas compreendam a palavra de Deus. Agora, uma vez que as pessoas são iluminadas pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, mas mesmo assim continuam com o coração fechado, continuam com o coração duro, então não vai produzir fruto. Por outro lado, as pessoas às vezes não entendem nada do Evangelho, porque o homem, no seu pecado, está totalmente separado de Deus e o homem natural não compreende as coisas espirituais. Mas à medida que ele vai ouvindo a palavra de Deus, à medida que o Espírito Santo vai tocando o coração, vai esclarecendo, vai iluminando o seu entendimento, vai tirando as vendas espirituais dos olhos espirituais dele, então ele vai compreendendo o Evangelho e se o homem responde favoravelmente a esse entendimento, essa compreensão, então Deus vai operar na vida dele. Então, aqui no tópico 2.3 da nossa lição, a importância de ouvir, e esse ouvir a palavra de Deus aqui no sentido de ser receptivo, não é somente uma questão de audição, mas ouvir aqui é muito mais do que audição, é de receber de bom grado, receber de coração, ser receptivo à mensagem da palavra de Deus para que produza fruto. Então, essa fertilidade do solo aqui, essa fertilidade do coração diz respeito a essa receptividade mínima que a pessoa deve ter em relação à palavra de Deus. Tem pessoas que se fecham logo para o Evangelho, não quer nem ouvir, não quer nem saber. E aí fica difícil, porque o Espírito Santo vai convencendo as pessoas através da palavra. É através da palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo, ele vai trabalhando no coração do homem, da mulher, no nosso coração, à medida que nós ouvimos a palavra de Deus. Então, a importância de ouvir a palavra e a conservar num coração honesto e bom, a fim de dar fruto com perseverança. Então, o fruto, ele produzido, depende da resposta da pessoa.
Então temos que permitir que nossas ações, nossas palavras e nossas próprias vidas sejam formadas e moldadas pela palavra de Deus. Às vezes somos receptivos a tantas coisas. Às vezes a gente é muito aberto, muito receptivo a aprender coisas novas, aprender teorias novas, aprender filosofias novas, e às vezes a gente se fecha para o Evangelho, para a mensagem do Evangelho. Então, meu amigo que nos ouve, minha amiga que nos ouve neste momento, seja aberto ao Evangelho. Não necessariamente isso não significa que você vai crer, se tornar cristão, mas é uma oportunidade para você mesmo de ouvir. É bom a gente ouvir, é bom a gente conhecer. Você não pode discordar de uma coisa se você não a conhece. Você não pode, você não deve assim, se fechar completamente, ficar resistente a uma coisa que você não conhece bem. Então é bom a gente, sem preconceito, abrir o nosso coração para ouvir e depois você toma a sua decisão, se aceita ou não aceita, se crê ou não crê, mas dê uma chance para você mesmo. Uma coisa importante, professor José Roberto, em relação ao solo frutífero, que deu fruto, e a gente observa que, como Jesus disse aqui, no versículo 20 da nossa leitura bíblica em classe, e os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Então, ainda observamos distinção entre aqueles que dão fruto, não é verdade? Uns dão mais, outros dão menos, mas o importante é que todos conseguem produzir de acordo com a vontade de Deus e também com a própria disponibilidade do coração humano. Então, são pessoas que têm as suas limitações e as suas possibilidades, que isso fique bem claro, mas que o mais importante aqui é que todos que são receptíveis e que são solos apropriados podem produzir frutos para Deus. E eu aproveito para ler aqui um versículo, na Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 16, na qual Paulo diz assim: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e ademoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então, Paulo aqui está dando uma orientação de como é que a palavra de Deus pode superabundar, pode produzir frutos no coração humano. Isso se dá justamente a partir dessa comunhão. Então, se você quer crescer na palavra de Deus, é importante que você esteja próximo a pessoas que estudam a palavra, que dialogam a respeito da palavra, que meditam na palavra de Deus e que você não fique no isolamento. Daí a importância também de uma vida em comunhão, de uma vida no convívio da comunidade cristã, da própria igreja. Tem pessoas que às vezes se apagam espiritualmente como uma centelha, né, que é tirada ali do fogo, como uma brasa que é tirada do fogo, e ela acaba apagando porque se distanciou dali da chama. Então é importante que você esteja envolvido na igreja, no estudo bíblico, na escola bíblica dominical, que você dê a você mesmo a oportunidade de produzir frutos e crescer espiritualmente. E algo que Paulo diz aqui ainda nesse versículo é que a palavra de Deus deve habitar em nós. Então é importante quando o cristão, quanto mais aberto à palavra de Deus ele se torna, mais a palavra de Deus vai produzindo frutos nele, vai habitando nele e mais ele faz a vontade de Deus. Bem, aqui nós já terminamos o segundo tópico da nossa lição. No nosso bloco último, adiante, nós iremos tratar a respeito do chamado para anunciar o Evangelho. Voltaremos em seguida. Amados irmãos e amigos, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate.
Estamos hoje estudando a parábola do semeador, lição 2 deste trimestre. Já temos estudado aqui que a semente é a palavra de Deus, o semeador somos todos nós que pregamos e que proclamamos a palavra de Deus, e que as pessoas recebem a palavra de Deus com diferentes atitudes que já estudamos aqui, os solos infrutíferos e aquele que é frutífero, e nesse tópico 3 da nossa lição, que fala sobre o chamado para anunciar o Evangelho. Então, podemos assim afirmar que todas as pessoas do mundo, elas têm o direito de ouvir o Evangelho. Todas as pessoas do mundo, elas têm o direito de ter acesso ao Evangelho. E nós, como cristãos, como igreja, no mundo inteiro, temos o dever e a responsabilidade de pregar o Evangelho todo para todas as pessoas e em todos os lugares. Pregar o Evangelho todo sem acrescentar e nem diminuir nada, pregar para todas as pessoas, indistintamente, de diferentes classes sociais, pessoas que creem, que não creem, pessoas que são mais receptivas, pessoas que são menos receptivas, todas elas precisam ouvir o Evangelho, e de todos os lugares, de todos os locais. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos estão longe do Senhor, mas em Atos 17:30, Paulo, discursando ali no Areópago, em Atenas, ele diz: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então, através da igreja, Deus está falando para todos os homens, em todas as partes, que se arrependam, que voltem-se para Deus. Mesmo aqueles que não creem em Deus, mesmo aqueles que não gostam dos cristãos, precisamos pregar o Evangelho para todas as pessoas, porque todas as pessoas precisam ouvir o Evangelho. Jesus, depois que ressuscitou, aqui em Lucas 24:47, ele disse aos seus discípulos, que em seu nome pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados, a todas as nações, começando por Jerusalém. Então, o dever da igreja é ir por todos os lugares, como eu já falei, pregando o Evangelho todo para todas as pessoas, em todos os lugares. Paulo, escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo 4:2, ele disse, que pregues a palavra, que instes a tempo e fora de tempo. Então, nós precisamos despertar. A igreja que não evangeliza, fossiliza. No ambiente multicultural e relativista da pós-modernidade, do século XXI, no qual vivemos, a gente encontra algumas resistências. Tem pessoas que se fecham muito à pregação do Evangelho e não querem que a gente pregue, não quer que a gente fale, não quer que a gente diga nada. Tem pessoas até que acham que é uma invasão de privacidade o cristão querer pregar para ela. Então, são muito resistentes a isso. Então, nós, como cristãos, devemos ter sabedoria também. Não é porque todo mundo precisa ouvir o Evangelho que a gente vai também estar importunando as pessoas de forma que vai prejudicar, vai aumentar mais ainda a aversão das pessoas ao Evangelho. Mas temos que ter sabedoria, porque podemos e devemos pregar com o exemplo, devemos e podemos pregar com o nosso comportamento, com o nosso testemunho, e na nossa convivência do dia a dia com as pessoas, vão aparecer as oportunidades. Elas mesmas vão perguntar a nós, cristãos, qual é a nossa opinião sobre isso, aquilo outro, como é que a gente vê as coisas. Elas vão nos instigar a dar o nosso posicionamento, e aí é que temos a oportunidade de falar do Evangelho. Uma coisa importante, professor José Roberto, é que nós, como cristãos, temos que nos relacionar com as pessoas, nos relacionar com gente, com pessoas, no dia a dia, imiscuídos entre as pessoas, na convivência diária, que nós vamos ter a oportunidade de falar do Evangelho e não trancado dentro de 4 paredes ou dentro de uma bolha. É isso mesmo. Pastor Fábio, a gente precisa compreender que, de fato, é da natureza do cristianismo a evangelização. Isso até porque o nosso Senhor Jesus nos
ordenou, nos comissionou, essa é a expressão que nós mais utilizamos, para que nós pregássemos o Evangelho a toda criatura. Em Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, Jesus nos orienta a fazer discípulos. Então é do próprio cristianismo e da própria fé cristã a sua natureza evangelizadora. Daí nós não podemos abrir mão, mas também precisamos saber fazê-lo de forma apropriada, lembrando, por exemplo, que o Evangelho são boas novas, são boas notícias. Então algumas pessoas saem para pregar o Evangelho, ao invés de levar a boa notícia do Evangelho, a boa nova de Jesus Cristo, de salvação, de vida eterna, são pessoas que às vezes abordam as pessoas de forma não apropriada e ao invés de ter a aceitação das pessoas, podem ter a rejeição. Então é importante que se saiba pregar o Evangelho de forma adequada e não esquecer que o Evangelho é uma boa notícia. Evidentemente, nós temos que lembrar as pessoas que o pecado é real, o pecado faz parte da condição humana e faz-se necessário que as pessoas se arrependam, pois o salário do pecado é a morte. Mas não podemos deixar de ensinar que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, de que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, João 3,16. Então, pregar o Evangelho é importante, é necessário, mas nós precisamos saber fazê-lo. O comentarista diz aqui a importância de pregar o Evangelho. Paulo disse, ai de mim se não pregar o Evangelho. Paulo viajou o mundo inteiro, conhecido daquela época, levando essa boa notícia, essa boa palavra, essa mensagem alvissareira. Então nós precisamos semear esse Evangelho de Jesus Cristo e principalmente, pastor Fábio, lembrando sempre que o Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho de perdão, de misericórdia, é um Evangelho de graça e esse Evangelho, as pessoas, principalmente nesses dias tão conturbados que nós vivemos, as pessoas são carentes dessa mensagem e desse Evangelho generoso, gracioso e misericordioso do nosso Senhor Jesus. É verdade, nós recebemos do Senhor o ministério da reconciliação, né? E mostrar para as pessoas, temos o dever, a responsabilidade de mostrar para as pessoas que Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, e que Deus, a graça dele se manifestou salvadora, trazendo salvação a todos os homens, a todas as pessoas, indistintamente. Então, o amor de Deus alcança a todas as pessoas. E nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, temos que fazer de tudo, uma vez que existe diferentes tipos de pessoas, com receptividade das mais diversas, níveis de compreensão mais variados, experiências das mais diversas, temos que, como igreja, saber comunicar o Evangelho às pessoas. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19 a 22, ele diz, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos, fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Então, professor José Roberto, o conteúdo, a mensagem do Evangelho, ela é inalterada. Não podemos mudar a mensagem, o conteúdo, porém, a maneira de comunicar o Evangelho, a maneira de evangelizar, de ensinar, essa sim tem que ser variável, de acordo com a situação. Temos que aprender a versatilidade e não ficar dentro de uma mesma forma e querer que todo mundo se acomode e se amolde naquela forma. É isso mesmo, pastor Fábio. Inclusive, saber que existem técnicas criativas, né, para atingir as pessoas, para alcançar as pessoas. Então, é importante que a gente se utilize também da criatividade, sem abrir mão do teor, do conteúdo do Evangelho, que é inegociável. E, ao mesmo tempo,
aqui João capítulo 16, Jesus lembrou que é o Espírito Santo quem convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. A nossa missão é pregar o Evangelho, é espalhar boa semente, mas também nós não podemos impor sobre as pessoas, não podemos obrigar as pessoas a quererem aceitar. Jesus até nessa parábola deixou muito bem claro que existem solos distintos e vai ter solo que a semente não vai frutificar. E nós o que vamos fazer? Cumprimos a nossa tarefa, entregamos a mensagem e entregamos a Deus a forma de lidar com essas pessoas. Não é isso, pastor Fábio? É verdade, professor José Roberto, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus abençoe você, que você continue produzindo fruto para a glória de Deus e entenda que entre os cristãos genuínos e verdadeiros, uns produzem fruto a 30, outros a 60, outros a 100, não é obrigado todo mundo produzir a 30, nem é obrigado todo mundo produzir a 100, há distinções entre nós, filhos de Deus, quanto à produtividade, vamos dizer assim, quanto à frutificação, e nossa missão é de proclamar a palavra de Deus, semear a boa semente, e o programa Escola Bíblica Dominical em Debate, ele também tem esse objetivo de semear a boa semente do Evangelho, da palavra de Deus. Portanto, convide uma pessoa para assistir o nosso programa, convide uma pessoa para ir com você à Escola Bíblica Dominical da sua congregação, e assim você vai estar semeando a semente da palavra de Deus no coração dessa pessoa. É isso mesmo. E o debate continua na Escola Bíblica Dominical da sua congregação. Geralmente a Escola Dominical começa na maioria das nossas igrejas às 9 horas da manhã, todos os domingos. Você é um convidado especial para participar da Escola Bíblica Dominical. Fiquem todos então na paz do Senhor. Até o próximo programa, se Ele mesmo permitir. Amém. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.